Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto da Palavra de Deus que diz o seguinte: considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhes: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Disse-lhe: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Eu estou lendo Atos, capítulo de número 12, do verso 12 até o verso 17. Queridos, eu quero meditar um pouquinho nesta palavra, que é muito interessante. Quando houve a perseguição da igreja, Pedro foi preso e, segundo a Bíblia, a igreja fazia oração por ele a Deus, né? A igreja estava buscando a Deus pela vida de Pedro. E um anjo foi enviado à prisão. O texto diz que a prisão se iluminou, e o anjo disse para Pedro para calçar as sandálias e colocar a capa sobre as costas e segui-lo. E quando chegou no portão, diz que as algemas caíram das mãos de Pedro. Quando chegou ao portão grande, o portão se abriu sozinho. Pedro achava que estava tendo uma visão, e só quando saiu à rua foi que ele caiu em si e disse: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da prisão, livrando das mãos de Herodes. Isso é muito interessante. Deus tem os seus planos, e quando Deus quer fazer algo, Deus faz. Deus não depende de nós. Se bem que tudo Deus faz em respostas a nossas orações, e as coisas acontecem quando essas orações estão dentro do plano de Deus, quando nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Essa é a verdade. Mas o que eu quero destacar aqui é que a igreja estava orando, pedindo para que Pedro fosse, de alguma forma, socorrido por um milagre, porque Pedro estava correndo risco e poderia ser morto. E Deus atende a oração. Quando Pedro sai da prisão, e de acordo aqui com o texto, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Estavam orando por causa da perseguição e, logicamente, orando também pela vida de Pedro, né? Portanto, eles estavam sendo perseguidos pela vida de Pedro, que estava correndo risco. O que eu acho interessante, queridos, é que quando Pedro é liberto,
e chega lá na casa, o povo ainda estava em oração, bate no portão. Uma menina vem atender e reconhece a voz de Pedro. E tão alegre ficou que nem abriu o portão. Voltou e disse que Pedro estava à porta. Mas eles não acreditaram. Diz que Pedro estava batendo a porta do pátio e uma menina chamada Rhodes saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhes: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Que coisa impressionante. Estavam orando para que isso acontecesse, um livramento, alguma coisa extraordinária acontecesse. E quando aconteceu, não acreditaram. Eu fico pensando se talvez não é isso que acontece com nós hoje, né? Ou melhor, conosco, né? Que oramos tanto por uma coisa que não acreditamos muito que aquilo vai acontecer. Por isso que Jesus diz que se orarmos com fé e não duvidar no coração, tudo que nós pedimos será feito. E ela insistia dizendo: Pedro está aí à porta, sim, é ele, eu conheço a voz dele. E então as pessoas vão lá, diz o texto, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Não era para ficar alegre dizendo: glória a Deus, Deus respondeu a nossa oração, Deus é poderoso mesmo. Pelo contrário, parece que estavam orando, mas não estavam esperando que a oração fosse respondida. E eu pergunto, querido, será que nós, quando oramos, realmente acreditamos que Deus pode fazer o que nós estamos pedindo? A oração em que nós estamos insistindo, acreditamos que Deus está ouvindo e que um dia ela será respondida, e que no momento em que ela for respondida, nós não vamos achar que há algo estranho que aconteceu? Ou vamos estar preparados para não nos surpreender, não nos sentir chocados, admirados, mas receber aquilo como uma resposta natural à nossa oração? Eu creio que isso é o que tem acontecido. Jesus conta sobre a oração da montanha: se orares com fé, dizer a esta montanha: coloque-te no meio do mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Ele fala sobre o grão de mostarda, que é uma das menores sementes de hortaliça, né? Não é a menor de todas as sementes, é a menor semente das hortaliças, e que chega a dar uma árvore com 2 metros de altura. E o que Jesus quis mostrar ali é que se a nossa fé, se ela for pequenininha, mas não falhar, ela faz grandes coisas. E o importante é que a fé não falhe. E Jesus fala sobre isso ali na palestra que ele está dando sobre o grão de mostarda. O que eu quero destacar um pouco mais é se cada um de nós realmente, quando oramos,
cremos, aguardamos aquilo que nós estamos pedindo, né? Se nós estamos realmente crendo. E eu quero deixar essa palavra aqui, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fale ao seu coração, que nós possamos meditar sobre isso e que possamos crer que realmente, que quando oramos a Deus, Deus atende a nossa oração e não vamos nos tornar surpresos quando pedimos algo que seria natural apenas receber e agradecer. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.